Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025, chegando aí o final do ano e as mudanças da reforma tributária cada vez mais próximas da gente, né? Cada vez mais necessitando que a gente tome algumas ações, que a gente, enfim, tome conhecimento, né? E entenda cada vez mais as mudanças que estão por vir. Então, eu vou iniciar aqui de forma bem introdutória, para que a gente consiga, a partir de agora, ir trazendo ao conhecimento de vocês, né, os reflexos da reforma tributária. E hoje a gente vai apresentar um conteúdo bem direcionado aos serviços financeiros, tá? Pelo que eu estou percebendo aqui ainda, não temos ninguém que trabalha com serviços financeiros. Então, vamos começar apresentando o conteúdo geral da reforma tributária, como a gente sempre fez nas outras terças-feiras, tá? Acredito que o Carlos vai entrar comigo aqui também para apresentar esse conteúdo. Mas, de forma geral, a gente sempre inicia apresentando o conteúdo geral da reforma, o que muda, né? Isso não direcionado, mas de uma forma bem abrangente, bem genérica. E depois a gente vai consolidando as informações para o setor que está sendo estudado naquele momento. Seja bem-vindo, Carlos. Vou travar você aqui na nossa tela. Oi, Marcelo, tudo bem? Bem, e você, Boa meu tarde. amigo? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Então vamos lá, Carlos. Eu estava fazendo aqui inicialmente uma introdução rápida para que a gente passe pelos conceitos fundamentais da reforma, né? E depois a gente aplica daí esses conceitos direcionando ao tema do dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre serviços financeiros. A gente ainda não tem ninguém ligado aqui a serviço financeiro, pelo que eu estou percebendo, mas, de qualquer forma, a gente vai apresentar um conteúdo genérico que é importante para qualquer empresa, para qualquer negócio, né? E eu acho que aí está a grande questão é de a gente trazer sempre esse conteúdo, porque aí se a pessoa não é daquele setor específico, ela mesmo assim aproveita boa parte do nosso bate-papo aqui para reforçar alguns conceitos aí que ainda podem estar um pouquinho nebulosos. Sim, com certeza. Então vamos lá. Estou vendo aqui que o pessoal está entrando. Na semana passada, Carlos, você não estava presente, mas o pessoal entrou um pouquinho atrasado. Era mais ou menos aí 2h10, 2h15 que começou a chegar bastante gente, sabe? Então vamos começar aqui e aí o pessoal vai entrando e já vai se colocando na discussão. Beleza, vamos lá. Bom, começando então, a gente vai apresentar. Quer se apresentar, Carlos? Fique à vontade, por favor. Claro, obrigado. Pessoal, boa tarde para vocês que estão aqui com a gente hoje. Eu sou o Carlos, eu sou gestor de tributos aqui no Grupo Focus e eu cuido de uma empresa do Grupo Focus que é a Como Tributar. Nós somos uma empresa especializada em revisão e consultoria tributária, né? Então a gente garante que cada produto que seja comercializado ele saia com a tributação adequada. E aí, trazendo aí talvez esse contexto e cenário de reforma tributária, serviços como esses são fundamentais para garantir que os produtos também se adequem à nova realidade tributária que a legislação exige, ok? Prazer estar aqui com vocês, espero que vocês apreciem bastante o conteúdo que a gente vai trazer para vocês hoje. Maravilha, Carlos. Eu sou Marcelo, sou diretor contábil no Grupo ADC Conte e também sócio da Equilibrium, que é uma empresa do Grupo ADC Conte, assim como a Focus, né? Então, hoje nós temos aí as três grandes vertentes aí do grupo e a gente está aqui para apresentar, então, esse conteúdo que não é de uma forma muito técnica, a gente vem trazer para vocês o conteúdo já um pouco mastigado, uma forma fácil de compreender. Esse é o nosso intuito, né? Trazer para que vocês realmente saiam daqui com um entendimento do que a reforma se propõe, como é que ela vai acontecer, né? E dos impactos, né? Alguns impactos que já podem ser mapeados em cada um dos negócios que a gente atende aí dos nossos clientes. Então vamos em frente, Carlos, vamos começar. Eu queria fazer dois combinados aqui com vocês. Primeira coisa de tudo, as perguntas podem ser colocadas aqui no chat, tá? Daqui a pouquinho a Jana está por aqui, ela já vai colocar para vocês também o link dos vídeos que podem ser assistidos das terças-feiras anteriores, né? Estão todos lá disponíveis no canal da ADC Conte, do YouTube. Fiquem à vontade para assistir, né? Lá vão ter algumas dúvidas também.
alguns conteúdos direcionados a outros grupos, né, de clientes. Por exemplo, a gente já apresentou já para indústrias, para o ramo imobiliário, já apresentamos para o comércio varejista e atacadista, já apresentamos para a questão os serviços, né? Então, de uma forma geral, aí vocês vão encontrar conteúdos específicos, mas o geral é sempre apresentado no início para que todo mundo fique na mesma página e entenda o conteúdo geral, tá? Bom, as perguntas, então, fiquem à vontade para colocar aqui. E, por favor, mantenham seus microfones desligados. A gente vai abrir aqui as possibilidades de vocês interagirem, né? E quando quiserem interagir por microfone, por favor, levanta a mão aqui no aplicativo do Google aqui, que a gente já passa a palavra para vocês. Fala, Carlos. A gente tá alimentando bastante a plataforma com esses vídeos, né? Então, tudo que a gente fez até agora segue gravado, né? Nos canais do YouTube da Adconte e também do Grupo Focus. Então, vocês podem, a qualquer momento, voltar ou nessa live ou em outra que já aconteceu em outro momento. A gente está fazendo um trabalho aí que exige bastante tempo e atenção. Nós já fizemos várias lives, né? E cada live dessa consome uma quantidade de horas da gente, né? Então, tudo isso tem a finalidade de garantir que vocês tenham o máximo possível de acesso a uma informação com base naquilo que a legislação propõe, né? A gente sabe que esse é um tema sensível, sensível para todos os setores de modo geral, porque é uma virada de chave na forma como nós apuramos nossos impostos. Mas, em vez da gente propagar aquele conceito de reforma tributária, talvez numa visão comercial, pensando em fechar negócios ou algo do tipo, a gente quer trazer esse tema de forma um pouco mais sóbria, mais sadia, mostrando quais são os verdadeiros impactos no dia a dia de vocês, né? Sempre ali à luz do que diz a legislação. Então, espero que vocês apreciem de verdade. E tem um ponto positivíssimo aqui, né, Carlos? Quando a gente está falando aqui para os nossos clientes, a gente está falando direcionado, porque a gente conhece cada um deles, né? Então, Exatamente. esse eu acho que é o grande, vamos dizer assim, o grande ganho de todos que participam aqui da live e também aqueles que assistem o conteúdo, é que a gente sempre vai relacionar o assunto que a gente está apresentando com os nossos clientes, preferencialmente aqueles que estão aqui na live, né? Então, viram um estudo de Exatamente. casa, as pessoas podem perguntar, interagir, fica bem bacana. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pela reforma tributária. E aqui a gente traz o nosso primeiro conceito, né? O que é reforma tributária, né? Por que o Brasil está implementando uma reforma tributária? E eu vi um comentário na super live que vocês apresentaram semana passada, Carlos, lá para o setor supermercadista, e eu acho que você falou muito bem o porquê de estar apresentado. Se você quiser começar e fazer essa rápida introdução, né? Por que o Ok. governo, ou por que os legisladores resolveram trazer a reforma tributária nesse momento do Brasil? Não, perfeito. Assim, na verdade, né, Marcelo, é uma troca que a gente vem fazendo, né? Você fala e aí eu falo e no final um vai complementando o que o outro vai dizendo, né? Isso Então, aí. assim, o Marcelo, logo assim que a gente começou esse trabalho aqui de fazer lives, essas lives mais nichadas, né? Então, independente de qual é o seu segmento, provavelmente você vai encontrar uma live nichada específica para você lá no nosso portal. Mas o ponto principal que o Marcelo trouxe logo lá no início é o seguinte: é que a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, entende? E cada município com uma legislação específica de ISS. Então, só aí a gente já tem aí pelo menos aí algumas dezenas de milhares de páginas de legislação, né? E aí, como se isso não fosse o bastante, nós temos mais 27 regulamentos do ICMS, ou seja, 27 formas de como o ICMS deve se comportar por cada estado ou Distrito Federal. E aí, como se isso ainda não fosse bastante, como se não fosse suficiente ter 5.027 legislações, a gente ainda tem a legislação do IPI, a legislação do PIS e da COFINS, que possuem um monte de intervenções, sejam judiciais, sejam intervenções administrativas, ou até mesmo posicionamentos do CARF, da Receita Federal, e por aí vai. Então, o que que a gente quer dizer com isso? É que foi-se feita uma costura de retalhos ali que hoje em dia está impraticável, né? Qualquer negócio não tem a segurança jurídica que talvez o mesmo negócio tinha há 30 ou há 40 anos atrás. Existe um cenário de insegurança jurídica, né? E o que que a gente percebe quando a gente olha para o mercado como um todo, né? É naturalmente a entrada de capitais no Brasil, né? As pessoas podem até argumentar que isso não acontece e tal, mas o ponto que a gente tem assim como base é o quê? A BYD vindo para o Brasil, né? A própria Shopee, que é um mercado internacional, vindo para o Brasil.
né? O Mercado Livre, que é brasileiro, mas se internacionalizando. Então, a reforma tributária, ela vem para aliviar esse estresse tributário, né? Então a gente vai, com a reforma tributária, eliminar mais de, sei lá, vamos colocar aí mais de 5.050 legislações específicas, né? Se a gente for colocar tudo em pauta, para uma única só, né? Então, de repente, lá em 2033, quando tudo estiver como deve ser, nós não teremos mais 5.000 regulamentações de ISS, nós não teremos mais 27 regulações de ICMS, nós não teremos mais uma legislação para PIS, uma para COFINS, uma para IPI. Então, a coisa ela vai ser mais harmoniosa, né? E, naturalmente, quando a gente fala dessa forma, parece que a reforma tributária ela vai ser uma maravilha, né? E, com certeza, ela vai ser muito boa para alguns setores, para outros não tanto. Então, a ideia dessa nossa live é justamente ir nesse sentido, sabe? Explanar um pouco do porquê a reforma tributária ela é fundamental, ok? E ela é fundamental porque a gente tem um sistema tributário que é inviável, é desatualizado em relação ao que a gente tem no mundo enquanto sistema tributário, e sempre olhar com base naquilo que o Brasil, no cenário em que o Brasil está se enquadrado hoje, ok? Então, mostrar o porquê que ela é necessária e por que ela aconteceu. Pode parecer bobeira, gente, mas para quem aqui é empresário e já entende e paga impostos há mais tempo, lá em 2016, né, começou aquele movimento de exclusão do ICMS da base de cálculo, né? E é loucura, né, Marcelo? Mas assim, foi um movimento que fez a arrecadação do governo cair em 100 bilhões ao ano. Só que é um movimento repetitivo. A tendência é que, ano após ano, mais empresas migrem para o lucro real e presumido, porque as empresas crescem, né? Elas são feitas para crescer. Naturalmente, algumas quebram, mas as que quebram normalmente são as do Simples Nacional, né? Então, assim, a expectativa é que a arrecadação ela crescesse, especialmente dos impostos federais. Só que isso nem sempre cresce da maneira que é ideal. E por que isso não acontece? Porque a gente tem um emaranhado tributário que permite teses jurídicas, ajuizamentos, ou às vezes uma decisão do CAR, decisões monocráticas e por aí vai. Então a ideia com a reforma é deixar a coisa um pouco mais tranquila, menos passível de interpretação, vamos colocar assim. Você sabe que eu atendi um cliente ontem, Carlos, e vai bem em linha com o que você comentou agora. O cliente prefere pagar mais, só que ficar no simples, porque ele tem uma guia para pagar e não tem essa confusão toda, do que ele migrar para um regime tributário do lucro real, do lucro presumido, que ele vai pagar menos imposto, só que ele vai ter 5, 6, 7 guias para pagar, né? Então veja que loucura, né? Como é que você toma uma decisão de pagar mais imposto só para ser uma forma mais simplificada? Porque para ele faz mais sentido e facilita a gestão do dia a dia. Olha que loucura que a gente chega, cara. Então, não faz sentido nenhum a gente ter uma definição de regime tributário por conta da facilidade, né? Isso é uma loucura a gente pensar assim. E aí vai bem em linha, o Brasil virou um manicômio tributário, né? Todo mundo fala aí do manicômio tributário, porque para você entender de tributação, você precisa, além de estar na prática do dia a dia, que é o que a gente faz todos os dias, eu e você, né, Carlos, e nossas equipes, Sim. É você entender e ter muitos anos de janela para começar a entender o processo. Então, para o empresário é muito complexo, é muito difícil. E aí vem em sintonia, então, o momento da reforma tributária. Então, a gente traz aqui nessa primeira tela essas fases, no faseamento da reforma tributária, que devem acontecer nos próximos anos, tá? Aí a gente não vai limitar até 2032, porque a gente vai falar aqui da fase 1 até 2032. Mas pode ser que a fase 2, a fase 3, elas até extrapolem 2032, né? Assim como agora em 2025 a gente já está vendo as mudanças na reforma sobre a renda, que é a fase 2. Vai acontecer, a reforma ela vai acontecer concomitante. A fase 1 com a fase 2, com a fase 3. Em alguns momentos a gente vai ter um imposto sendo criado, outro sendo alterado. Então é importante que vocês saibam que a reforma tributária como um todo, ela vai acontecer em 3 fases, só que elas podem acontecer ao mesmo tempo ou não. Hoje nós vamos abordar a fase 1, que é a tributação sobre o consumo, que é a parte que nós vamos sentir daqui para frente, de 2026 para frente, né, até 2032. Mas a gente já está vendo, a alteração acabou de ser sancionada pelo presidente há 2 semanas atrás, a reforma sobre a renda, que vai tributar dividendos,
acima de 600 mil por CPF, que vai deixar de tributar renda tributável até 5 mil reais, né? A faixa de isenção aumenta. Então, a gente já está vendo que isso também faz parte da rotina do dia a dia das pessoas e das empresas. A Então, gente vamos pode lá. até fazer, né, Marcelo? Desculpa te cortar. Não, por A gente favor. pode até fazer, né, Marcelo, uma leitura do cenário do Brasil como uma leitura de reforma administrativa mesmo e burocrática, né? Porque a gente tem a reforma tributária que vem para eliminar a burocracia e trazer o Brasil aí para padrões internacionais no que tange a arrecadação de impostos, né? Depois nós vemos aí uma reforma sobre a renda que ela é vista, claro, de forma muito negativa, porque nós já temos o imposto de renda sobre pessoa jurídica, né? E aí parece não fazer sentido pagarmos o imposto de renda na pessoa física, mas também alinhada àquilo que é a arrecadação sobre renda em países como países da Europa e Estados Unidos. E a gente está migrando, e isso muito provavelmente deve acontecer agora em 2026, uma reforma sobre jornada de trabalho, né? Então, é um lobby do governo atual que a escala 6x1 ela seja, assim, abolida, né, em uso de uma escala 5x2. Então, a gente vê uma reforma nas estruturas que a gente tem hoje. Marcelo, o seu vídeo ele sumiu para gente. Eu estou por aqui, mas eu estou com uma dificuldade aqui na câmera. Já volto, tá? Não, beleza, mas a gente pode seguir que a gente vai tocando. Então, vamos lá. Bom, a gente traz aqui para vocês, o conhecimento de vocês, os princípios norteadores da reforma tributária, que vai bem em linha com o que o Carlos falou agora, né? A tentativa de neutralidade foi aquilo que eu falei sobre esse cliente que eu atendi ontem, né? A neutralidade tributária, ela tem que fazer, na verdade, a carga tributária, ela não pode ser o decisor, né, econômico das empresas e consumidores. A neutralidade, ela tem que existir independente da carga tributária. Ou seja, o sistema tributário ele tem que interferir o mínimo possível nas decisões dos agentes, né? Aí vem a questão do destino, né? Quando a gente fala destino, o imposto ele tem que ser direcionado, né, para o local onde ele está sendo consumido aquele serviço ou aquele produto, né? Por quê? Porque se torna uma arrecadação mais justa. O consumidor é que está gastando o dinheiro dele. Ou seja, se o consumidor está gastando naquele local onde ele mora, onde ele reside, é justo que o imposto acompanhe, né, e fique por lá, para que onde ele esteja se desenvolva, né? Hoje a gente não tem essa modalidade arrecadatória. A arrecadação hoje é feita no local onde é produzido o bem ou o serviço. E aí existe uma dificuldade de repasse entre os órgãos, entre esses estados e municípios, né? Assim, via de regra, né, Marcelo, é o que a galera chama de guerra fiscal, não é isso? Se eu É estou isso aí. enganado. Então, assim, por exemplo, a gente tem ali uma alíquota em operações interestaduais que gira em torno de 12%, né, contra uma alíquota interna que é sempre superior a 18%. Ela é sempre igual a 18 ou superior, né? Então, a gente tem ali uma divergência de tributação, né, aonde parece, em alguns casos, que o cara que está fora do estado exerce uma vantagem tributária em comparação ao mesmo fornecedor que está dentro desse estado, não é isso? Exatamente. Perfeito. Então a reforma tributária ela pretende resolver isso também, né? Pretende resolver, uma vez que o imposto ele vai ser direcionado exatamente para onde está sendo consumido, né? O princípio da simplicidade, então, aqui são os princípios norteadores, pessoal, e a gente fala dos princípios norteadores porque a Constituição Federal de 1988, ela teve que passar por uma emenda, né, uma reconstituição com a própria Constituição. Algumas informações foram inseridas para permitir que a reforma tributária fosse possível, né? Porque a Constituição é a nossa carta magna, é ela que determina se pode ou se não pode, quais são os impostos que existem, enfim. E aí, quais são os entes, né, que vão cobrar esses impostos e gerir esses impostos. E foi necessária, então, uma reformulação da Constituição por meio de uma emenda constitucional, e é ela que determinou, então, esses princípios norteadores da reforma tributária, tá? Temos ainda o princípio da simplicidade, princípio da transparência, né? O princípio, a gente ainda vai para os princípios da justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente, tá? Todos eles estão vinculados a, vamos lá, simplicidade. É trazer simplicidade para o processo, né? Tanto para cumprir
a reforma tributária, quanto para recolher, arrecadar a reforma tributária, né, os tributos que vão passar a serem exigidos. O princípio da transparência, por exemplo, é o princípio que traz a clareza, né, que traz a clareza na questão do recolhimento. Você que está no meio da cadeia hoje, no meio da cadeia de comercialização de um determinado serviço ou de uma determinada mercadoria, não sabe exatamente quanto foi recolhido para trás e quanto será recolhido para frente, né? Então, a reforma tributária, ela busca trazer esse princípio da transparência também, de você saber exatamente qual é o valor que você tem, direito de crédito, quanto foi recolhido para trás, qual é o direito que você tem, ou quanto você vai repassar em crédito para o seu cliente. Isso tudo faz parte do princípio da transparência. E aí vem o princípio da justiça tributária, o princípio da cooperação e o princípio da defesa do meio ambiente, tá? Todos esses princípios são norteadores da reforma tributária sobre o consumo. Deixa eu tentar estabelecer minha câmera. Carlos, eu vou sair um pouquinho e vou voltar para tentar estabelecer. Pode seguir daí, por favor. Ok, beleza. Então, assim, gente, a gente tem esses... ele perdeu ali a apresentação, mas, assim, de modo geral, gente, a reforma tributária, ela vem para atender esses pilares, né? Então, conceitos como essa questão da divergência tributária, a simplificação do tributo como um todo, né? Justiça tributária. Hoje a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é o quê? Algumas empresas, né, algumas indústrias, elas acabam optando para ir para estados, né, que não necessariamente possuem ali seu público-alvo. Mas por quê? Porque existe ali um tipo de incentivo tributário, né, seja uma isenção de ISS, né, às vezes uma isenção de IPTU, ou algum tipo de benefício fiscal de natureza de ICMS. E a gente cria aí um problema, inclusive na malha rodoviária, entende? Porque essas mercadorias elas são produzidas naquele estado puramente porque ali, tributariamente falando, é mais vantajoso, e aí depois a gente tem ali um estresse das rodovias que transportam essas mercadorias. Então, o que a gente também pode esperar, talvez, para a reforma tributária é literalmente um êxodo de empresas, né? Empresas que vão sair de estados que, logisticamente, são mais caros para, talvez, centros urbanos, né? Então, talvez tenhamos aí, claro, um êxodo também na questão de pessoas procurando trabalho em grandes cidades. Não que isso já não aconteça hoje, mas também é algo esperado para a reforma tributária quando ela estiver amplamente implantada lá em 2033, né? É Então, interessante essa visão, né, Carlos? Porque, veja, hoje as empresas se estabelecem onde elas têm os benefícios fiscais, né? Principalmente ICMS e ISS, né? Então, veja, exatamente. por que tem muita empresa lá em Bauru, né? Empresas prestadoras de serviço? Porque em Bauru a prefeitura determinou que o ISS seria mais barato, né? Por exemplo, Curitiba, há pouco tempo atrás, fez uma redução de alíquota de ISS para shows internacionais. O que aconteceu? Todos os shows internacionais vêm para Curitiba, né? Então, a gente teve inúmeras bandas vindo para Curitiba justamente por causa da redução de alíquota. E isso virou uma estratégia governamental que faz com que as empresas acompanhem essa estratégia para se estabelecerem. Com a reforma tributária, o que vai acontecer? Provavelmente, as empresas vão querer ir para próximo de onde estão os seus mercados consumidores, para estarem Exatamente. próximas do mercado consumidor, né? Então, claro, tem Exatamente. empresas que têm consumo no mercado inteiro, no Brasil inteiro, desculpem, essas empresas vão tentar buscar uma estratégia de logística, alguma coisa assim que possa facilitar. Agora, aquelas empresas, por exemplo, prestadoras de serviço, elas não vão buscar só o município onde elas estão com menos ISS, elas vão buscar ficar próximas do seu mercado consumidor. Que é justamente o que deveria ser, né, a referência quando a gente vai estabelecer uma empresa, né, aonde está o mercado consumidor e não aonde eu tenho mais vantagem tributária, né? Uhum. Então a reforma tributária ela vem para talvez acabar com essa premissa que não é racional, gente. Isso não deveria ser natural. Eu costumo falar que a forma como a gente vê o modelo tributário nacional hoje, ela nos trouxe um monte de mercados que não são naturais, né? O próprio mercado de recuperação tributária, compensações, que é algo que não deveria acontecer, mas ocorre. E por que ocorre? Porque nós temos aí uma série de brechas na legislação que fazem com que algo que não é natural se torne natural, né? Então a reforma tributária ela vem para
equalizar esses pontos, essas lacunas e trazer um pouco do que deveria ser essencialmente uma empresa desde o começo, estabelecer aonde tem público consumidor. Os próprios programas do governo de recuperação tributária, né, os refis da vida, eles são um exemplo disso, porque as empresas acabam ficando inadimplentes, porque elas acabam não conseguindo cumprir 100% das suas obrigações tributárias, e aí o governo é obrigado a criar programas, né, que geralmente incentivam aqueles que são os mal pagadores, e não incentivam aqueles que são os bons pagadores, e aí vira essas distorções que você comentou, é uma delas, né? Então, tem muitas situações aí que acabam derivando da falta de um sistema mais simples, mais equânime, né? Com certeza. Bom, pessoal, a gente traz aqui, então, para vocês a primeira grande mudança que vai ter com relação à reforma tributária sobre o consumo. A reforma tributária sobre o consumo, ela vem basicamente, claro que depois dos princípios norteadores, agora a gente passa para as mudanças efetivas na prática, né? O que vai mudar na prática? Bom, a gente vai ter essa grande mudança aqui, que deixa de existir PIS e COFINS, ICMS e ISS, e passa a existir CBS e IBS, tá? Então, o PIS e COFINS vão dar lugar à CBS, e ali embaixo tem o imposto seletivo. A gente não vai abordar hoje o imposto seletivo, porque ele é um imposto regulatório, né? Ele vem mais no sentido de desestimular o consumo de bens, de mercadorias prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, e o ICMS e o ISS vão dar valor, vão ser substituídos pelo IBS, tá? Então, a CBS é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS é o imposto sobre bens e serviços. Esses dois vão se unificar, o regulamento, a forma de apuração, a base de cálculo, as alíquotas, elas vão ser básicas, as alíquotas não, mas o restante vai ser tudo unificado, a gente vai ter uma única forma de apuração para esses dois tributos, CBS e IBS, coisa que hoje a gente não tem, porque se a gente olhar só para PIS e COFINS aqui, tudo bem, PIS e COFINS, geralmente eles têm a mesma referência tributária, mas se a gente olhar PIS, COFINS, ICMS e ISS, são legislações completamente diferentes, né, que foi aquilo que o Carlos... Totalmente diferente. Mais de 5 mil municípios para ISS, 27 estados para ICMS, legislações diferentes entre ICMS, PIS, COFINS, a base tributária é completamente diferente, né, para cada uma delas. Então, a gente passa a ter um IVA, que vai ser um IVA aplicado sobre uma legislação única e uma forma única de apuração. Ou seja, se a mercadoria ela tem uma redução de alíquota para fins de CBS, ela vai ter a redução de alíquota para fins de IBS. Não vai existir uma mercadoria com redução de alíquota de CBS e uma tributação normal de IBS. Não tem como. A legislação ela vem justamente para unificar, para facilitar o dia a dia das empresas e dos agentes econômicos, né? E do governo também, né? Porque aí vira tudo uma base só de tributação. Aquilo que a gente vinha falando, então, que o Carlos comentou ali sobre essa questão da quantidade de ações, né, que envolvem tributação, tendem a diminuir. Porque se nós temos uma única forma de apuração, um único tipo de cálculo, por que nós vamos entrar com um processo para questionar o governo sobre alguma coisa que deveria ser tributada ou não? É o que acontece hoje. Né? Então, o PIS e a COFINS devem compor a base de cálculo do ICMS ou não? Né? O ICMS deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS ou não? Essas brigas que ficam dando porque as legislações elas não são iguais. Elas têm as suas brechas e cada uma vai criando um problema para as outras legislações. E isso vai ser evitado com essa unificação. Um ponto que eu acho bem interessante, né, é que na reforma tributária há uma separação clara entre valor de produto e impostos. E por que eu acho isso importante? Hoje a gente tem essa questão, né, de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS/COFINS, né, e vice-versa. E por que isso é um ponto importante? Porque uma vez que a gente tem de forma clara, objetiva, definida na legislação, até mesmo na questão do split payment, que o que é produto vem para você, o que é imposto vai para o Estado, isso também reduz e desestimula
ações judiciais, né? É claro que nesse processo de transição, né, onde a gente vai ter a participação aí do ICMS durante basicamente todo o período, né? A gente começa a pagar de forma prática em 2027. Então a gente vai ter de 2027 até 2033 uma participação efetiva do ICMS. Naturalmente, durante esse período, nós teremos aí algumas ações judiciais para excluir esse ICMS da base de cálculo da CBS e do IBS também, tá? Mas a tendência é que isso seja desestimulado com o tempo, né? E ainda que existam algumas ações judiciais em favor disso, o modelo de compensação e recuperação desses impostos vai ser muito mais rápido, porque o crédito, o crédito e o débito eles são financeiros, né? Então você vai ter um retorno e uma resposta para essas ações, para esses pedidos muito mais rápido. Então, um processo que hoje leva 2, 3, 4 anos, ele vai ser resolvido em talvez 90 dias, entende? Então, é literalmente uma profissionalização da burocracia. A gente reduz esse tempo de espera, né, e torna o processo um pouco mais ágil. Perfeito, Carlos. E aí, como é que vai funcionar, então, a transição desse regime tributário, essa reforma tributária, para o novo regime tributário, né? Então, 2023, que foi a aprovação da emenda constitucional, que eu falei para vocês, a emenda constitucional número 132, tá? Ela foi aprovada em 2023, né, passou a valer a partir de 2024, e aí em 2024, 2025, está sendo, né, o ano da criação dessas leis complementares que vão regular a reforma tributária. Por enquanto, a gente tem apenas a lei complementar 214 de 2025, tá? Que foi a lei complementar que a gente se embasou para fazer, inclusive, essa apresentação. Então, tudo que vocês ouvirem sobre reforma tributária, tudo está baseado na lei complementar 214 de 2025. Tá? Ainda não temos nenhuma outra legislação aprovada, embora tenha trâmites, né, já no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim, já esteja sendo preparado um regulamento do IBS e da CBS, né? A gente ainda não tem essas legislações oficializadas. Então, por enquanto, a gente se embasa na questão da reforma tributária apenas na Lei Complementar 214. E Marcelo, é legal aqui fazer até uma brincadeira, né? O que a gente tem muito, na verdade, são opiniões, né? Verdade, cara. Mas assim, o que a gente tenta trazer para vocês aqui, gente, é literalmente o que está dentro da legislação. Então, tudo que a gente falar aqui, cada slide, inclusive vocês vão receber esse material se vocês solicitarem aí para as equipes. Se você pesquisar, você vai ver que está exatamente a mesma coisa lá, tá bom? Isso aí. A gente tenta deixar, naturalmente a gente coloca aqui um pouco da nossa opinião, né, Marcelo? Mas a gente tenta ser o mais Fiel, né? assim, como eu posso dizer, mais fiel à legislação, É ok? isso É aí. isso. Não, perfeito o teu comentário. E assim, Carlos, também tem a nossa experiência, né, adquirida aí, você com mais É, de 15 anos, eu com um pouquinho mais de 30 anos vendo essa questão tributária. Então, sim, a gente entende muito bem o modelo atual e pode fazer esse vínculo com o novo modelo, né? Fica muito claro para exato. nós quais vão ser as grandes mudanças que vão trazer aí para frente. E eu acho que é aí que o pessoal tem, inclusive, essa é a grande acho que a grande deixa para vocês fazerem perguntas aqui, pessoal. Interajam com a gente, né? O que vai mudar? Como é que fica no meu negócio? Fiquem à vontade, coloquem aqui no chat que a gente vai começar a responder assim que vocês começarem a perguntar. Eu queria até, Marcelo, ir um pouco além, né? Para vocês, assim, gente, que são lucro real e lucro presumido, o que muda para vocês de forma talvez imediata, né, é que a partir do dia 1º de janeiro de 2026, vocês já precisam informar esses campos nos documentos fiscais que vocês emitem. Seja nota fiscal eletrônica, seja nota fiscal para consumidor, seja SAT, seja NFSE, nota fiscal de serviço. O ponto é, você já precisa dessas informações nos seus documentos fiscais. E aí a legislação, ela faz uma pegadinha, né? Que é o seguinte, ela diz o seguinte, que se você não tiver essas informações, você não vai ter um risco de ter uma venda cancelada, porque a nota fiscal não foi emitida. Então, ela afrouxa as regras de validação da emissão da nota, mas ela não te desobriga. Ela continua dizendo que você está obrigado a colocar essas informações. Então, eu quero fazer aqui talvez um convite para vocês, tá? Se seu negócio é lucro real ou lucro presumido, você deve fazer contato com a gente
para que a gente possa te orientar e passar os códigos fiscais que a sua empresa vai precisar para emitir os documentos em janeiro, né? A gente não quer que você corra o risco aqui de ser autuado em 1% sobre o seu faturamento, porque você não informou um código. Não faz nem sentido. Então, se você é lucro real e presumido, terminando aqui essa live, você precisa entrar em contato com a gente para que a gente possa te passar esses códigos tributários. Excelente, Carlos. Obrigado pela lembrança. Então vamos lá, pessoal. 2026, então, o que que muda? Bom, o Carlos já deu o spoiler aí, né? A gente vai ter as É. mudanças já dos documentos fiscais, então é importante que os sistemas passem a trazer essas informações, principalmente os sistemas de emissão de nota fiscal de comércio, as indústrias e comércios, né? Já tragam essas informações, aquelas que são fora do Simples Nacional. Quem é do Simples Nacional ainda não vai ter grandes mudanças para 2026, tá? Bom, a gente chama de ano da academia do IBS e da CBS, né? Por quê? Porque o ano da academia vai ser o ano que o governo vai usar, o 2026, para testar todos os sistemas que ele vai ter que colocar em operação para que a reforma tributária seja de fato tudo aquilo que eles prometem, tudo aquilo que está na legislação. Então, a gente vai ter, por exemplo, split payment, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente vai ter a apuração automatizada, a gente vai ter o crédito já na conta, como se fosse o Nota Paraná, como se fosse o Nota Paulista, como se fosse... Como é que chama aí no Rio de Janeiro, Carlos? Nota Rio. Nota Rio, Você né? pega ela e joga no Rio. Isso. Então, quando Brincadeira. a gente tem esses créditos vinculados à aquisição de serviços, aquisição de mercadorias, é como se a gente já tivesse o conhecimento do nosso crédito, né? Então, o governo propõe a criação de uma plataforma onde a gente vai ter como consultar os créditos de tudo aquilo que a gente comprou, tudo aquilo que a gente tomou de serviço, para utilizar justamente para os débitos que a gente vai ter para frente, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa não cumulatividade mais para frente. Mas o importante de vocês saberem é que do ano de 2026, então, vai ser esse ano que o governo vai usar, vai ser mais usado pelo governo do que pelos contribuintes. A gente ainda não recolhe nada, a gente ainda não paga novos tributos, continua a tributação antiga, então PIS continua existindo, COFINS, ICMS, ISS, normal, IPI, né? Aí, a partir de 2027, sim, aí vem a mudança grande. Então, as empresas do lucro real, lucro presumido, deixam de ter PIS/COFINS, né, e passam a ter a CBS no lugar, né? O ICMS e o ISS ainda continuam normalmente até 2029. 2029, novo período de transição, e aí deixa de existir ISS e ICMS, só que ele não vai deixar de existir, assim como vai deixar de existir o PIS e COFINS. Em 2027, o PIS e COFINS, dia 1º de janeiro, deixa de existir, 100% do PIS e COFINS. Passa a existir CBS. Mas o ICMS e o ISS, em 2029, eles vão deixando de existir gradativamente. E vai entrando o IBS gradativamente. Então, o período de transição, ele vai ser maior para a questão do ICMS e do ISS, do que para o PIS/COFINS. PIS/COFINS é direto. 2027 sai e entra já a CBS. Então, a Viviane Soriano, ela comentou ali, vocês vão fornecer uma tabela com os códigos tributários utilizados pela empresa ou teremos que consultá-los toda vez que precisarmos emitir um documento fiscal? Então, Viviane, droga. Então, Viviane, o que acontece? Desculpa, eu tinha fechado, achei que tinha fechado a ligação. Viviane, eu entendo que você precisa mandar para a gente uma planilhinha de cadastro do seu produto ou dos seus serviços, tá? O seu sistema, ele pode extrair isso para você em Excel, você pode nos mandar, e uma vez que você manda isso para Viviane, a gente vai classificar tudo isso, né? Então a gente vai colocar o que é cada código para que a gente faça isso apenas uma vez. E aí você conversa com o sistema e implanta essa base novamente no sistema. Com isso, nós iremos garantir que todo o seu cadastro ele seja revisado, inclusive fazendo um recap de como estão os seus tributos atualmente. Porque pode ser que atualmente, com o ICMS, PIS/COFINS, tem alguma coisa que ainda não tenha sido preenchida da forma adequada. Então, a gente vai fazer uma atualização para a reforma tributária, olhando também aquilo que você já tem hoje. E aí, você vai receber tudo que precisa para a reforma tributária para que você consiga vender qualquer produto ou prestar qualquer tipo de serviço, tá bom?
Então, Eu vou é direcionar o importante atendimento aqui, já a dúvida da Viviane, porque ela é cliente Equilibrium aqui, uma isso. empresa prestadora de serviço. Na verdade, são duas empresas, uma do Simples e uma não é do Simples. Então, nesse caso, Viviane, a gente vai preparar para os nossos clientes, exatamente como o Carlos falou, pegando todas aquelas atividades que são desenvolvidas pela empresa, classificando em cada código de serviço, né? E aí deixando à disposição da empresa esses códigos para serem usados em cada emissão de nota fiscal. A gente tem que lembrar que na nota fiscal de serviço, nós temos dois códigos a serem usados: o código do serviço e o novo código chamado NBS, né? Então, esses códigos eles têm que fazer sentido, eles têm que ser, os dois têm que ser usados em conjunto com a descrição do serviço, né? Então, a gente vai fazer essa classificação para vocês, tá? Acho que é isso. Maravilha, então vamos seguir. Maravilha. E aí, 2033, então, a gente chega ao final da reforma tributária sobre o consumo, onde vai estar 100% já transacionado para novo modelo tributário, que vai ser o IBS e a CBS, tá? Então, a partir de 2033, não se fala mais de ISS, não se fala mais de ICMS, não se fala mais de PIS e não se fala mais de COFINS. Bom, PIS e COFINS a gente vai deixar de falar já em 2027, mas é importante que vocês saibam que lá em 2033, então, termina todo esse período de transição. Dia 1º de janeiro de 2033 é para ser um marco na história tributária do país, com uma simplificação tributária. Inclusive, né, Marcelo, um ponto importante, gente, é que o PIS/COFINS ele só dura até o final de 2026, né? Então você só vai apurar PIS e COFINS, só vai entregar para a gente que trabalha com contabilidade o SPED de contribuições até dezembro de 2026. A Receita Federal ela já até publicou uma nota descontinuando a obrigação acessória, né? E aí um ponto que eu acho que vale a reflexão, Marcelo, a Receita Federal ela vai descontinuar o programa, correto? Ok, e as eventuais retificações de arquivos ou até mesmo recuperações tributárias de períodos passados? Como é que faz isso? Então, um ponto importante é deixar salvo o último arquivo, o último sistema que a Receita liberar para download, deixa no drive lá bonitinho, porque pode ser que você precise voltar, né? Porque até 5 anos para trás, a gente sabe que pode mexer, né? Então, por que que eu falo isso? A gente sabe que esse ano de 2026, gente, é um ano onde você provavelmente mais vai receber advogado na sua porta, tá? Então, naturalmente, pode ser que vocês fechem um negócio ou outro com uma dessas pessoas, desses escritórios, e ele vai, sim, mexer no seu para trás, né? Então, é importante a gente ter uma ideia do que esperar e de como a gente vai lidar com isso também. E, é claro, qualquer tipo de negociação envolvendo recuperação de impostos, ela só deve acontecer em total alinhamento com a contabilidade, entende? Até porque a reforma tributária ela prevê algumas questões que são mais específicas quando a gente fala de recuperação de outros impostos que não sejam ali IBS e CBS, né? Então, você precisa ter uma homologação desse crédito, você vai muito provavelmente precisar de um laudo, precisa retificar todos os arquivos para trás, entende? É uma prática que é o mais criteriosa. Então, se você for falar em compensações daqui para frente, você precisa de 100% de suporte da contabilidade. E se for possível, fazer até com a contabilidade, que vai fazer mais sentido, na verdade. Legal, Carlos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre outra mudança grande, né? Depois que a gente fala que vai ser implementado lá o Claro. IBS e a CBS, a gente tem que Aham. trazer para o pessoal aqui a questão das alíquotas, né? E um ponto importantíssimo é que não foram divulgadas as alíquotas oficiais, né? Sim. Está por responsabilidade do Senado Federal definir as alíquotas referência do IBS e da CBS, e ele ainda não o fez. E existe a possibilidade de sair só na metade do próximo ano. Isso que ainda teremos um ano eleitoral pela frente. Então, olha o Exatamente. desafio que nós temos pela frente aí com relação a essa reforma tributária. Mas, enfim, a reforma está andando, a gente não quer ser pessimista aqui com vocês, a gente quer trazer a informação como ela de fato é, mas existe, sim, alguns estudos que apontam que a alíquota deve ficar entre 26,5% e 28,5%, né? Então, se a gente for levar como referência essa alíquota de 28%, a gente pode dizer que para a CBS nós vamos ter 9% de alíquota, né? E para o IBS, 16% de alíquota.
Então, isso é o que está se desenhando. Não quer dizer que vai ser a alíquota referência. A gente está trazendo para vocês apenas uma perspectiva de alíquota, né? Então, em 2026, a gente ainda tem as alíquotas teste, por isso que vocês estão percebendo aqui que a gente está colocando 1% de alíquota de utilização, que é aquela alíquota que só vai servir para o governo testar os sistemas, né? A partir de 2027, se tudo seguir esse cronograma, e se for esse valor de alíquota, né, esse número, a gente passa a ter, então, 9% de CBS e uma alíquota teste ainda de 1%, 0,1% de IBS, e depois, a partir de 2033, quando a reforma estiver totalmente implementada, 9% de CBS, 16 mais 3, 19% de IBS, totalizando 28%. Tá? A gente tem usado, para ser um pouco pessimista, essa alíquota para fazer algumas simulações. Então, ela pode ser usada, ela serve para essa finalidade. Aí, gente, eu queria colocar aqui um ponto, né, que é importante. Essa alíquota cheia, ela é uma alíquota alta sobre serviços, tá bom? Não dá para assim negligenciar que não seja uma alíquota alta, só que a gente também precisa entender um contexto como um todo, né? E o que que seria esse contexto? Hoje, a alíquota base, na maioria dos estados, para esse mês, ela gira em torno de 18%, né? Que é a alíquota de referência da maioria dos estados, 18 a 20%. Ok. E a alíquota padrão de PIS/COFINS para produtos quando tributados é de 9,25, né? 1,5 de PIS, 7,60 de COFINS. Então aí vamos colocar que nós já temos um 29,25%. Uma alíquota de 20 mais 9,25 de PIS/COFINS somado. A alíquota de ISS ela gira em média aí de 2 a 3%. Vamos colocar que seja 2%. Então a gente já tem uma alíquota cheia que gira em torno aí de 31,25, né? Então, quando a gente faz o somatório das alíquotas totais que a gente tem no Brasil, essa alíquota ela facilmente supera os 28 que é esperado da reforma tributária, né? Isso quer dizer que a alíquota que a gente tem hoje ela é muito mais cara do que o que é com a reforma? Sim, tá? Tecnicamente, nós temos uma alíquota mais alta hoje do que nós teremos com a reforma. É claro que o problema da reforma é que ela mexe demais na carga tributária de alguns setores, né? Então, se você está aqui com a gente desde o começo das lives, né, a gente já fez várias, você vai perceber, você já percebeu até aqui, que alguns segmentos serão extremamente beneficiados pela reforma tributária. Aí, pagando, tendo uma redução aí de até 40% na carga tributária. Outros até mais, né, se for produto médico, hospitalar, com redução de 100%. Então, tem categorias, tem tipos de modalidade de serviço que não vão pagar nada. Outras, muito pouco. Já outras vão ter um aumento de carga tributária, talvez para equilibrar as contas. Mas o ponto é esse, gente. É uma alíquota que, quando a gente olha o que a gente tem no Brasil hoje, ela é inferior. Mas ainda assim, ela é muito alta, especialmente para quem pagava menos impostos. E é interessante, né, Carlos, porque hoje a gente vai apresentar sobre os serviços financeiros e esse é um ramo que vai pagar mais imposto, né? A gente Exatamente. já vai falar sobre isso lá na frente também, mas é importante ter esse conhecimento do todo, né? Que você Com bem certeza. trouxe aí, que alguns setores vão ser penalizados em detrimento de outros que vão ser beneficiados. Mas por que também que é importante a gente falar sobre isso, né, Marcelo? Porque a reforma tributária, gente, embora a PEC ela transita lá na Câmara desde 2018, 2019, né, e só foi aprovada agora em 2025, em janeiro, ela ainda é um recém-nascido diante daquilo que a gente tem enquanto modelo tributário a nível Brasil, né? Afinal de contas, temos uma Constituição de 88, na verdade. E por que que eu falo isso? Quando o segmento ele se aprofunda no tema e faz conexões, no Brasil tudo é voltado, tudo é pautado por meio do lobby, entende? Só que para haver um lobby, as pessoas precisam conversar e entender sobre isso. Então, eu imagino, de verdade, tá, Marcelo, que a gente vai ter ali uma redução maior para setor de restaurantes, por exemplo, né? Hoje é uma redução de 40. Isso provavelmente vai cair para uns 60, talvez, tá? Mas isso só acontece se o setor se interar sobre o assunto. Então é importante que vocês assistam a esse tipo de aula, talvez mais nichada para o seu segmento, para que vocês se movimentem também nos seus pares.
Perfeito, perfeito. Isso aí, Carlos. Então, vamos seguindo aqui. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui antes da gente continuar a nossa apresentação. Acho que está tudo Tudo ok. Tudo ok, beleza. Então vamos lá, pessoal. A gente traz aqui para vocês, só para vocês entenderem o regime atual e o que muda, que é uma grande mudança. Aí sim, aí a gente começa a entrar nas grandes mudanças da reforma tributária e dos impactos que vai acontecer. Aqui a gente traz um exemplo genérico, mas pode ser aplicado a qualquer tipo de negócio, né? Em cima da linha azul, vocês vão perceber que a gente está falando do regime cumulativo. O que é o regime cumulativo? É aquele regime que a etapa anterior não deixa nenhum crédito tributário e você só paga da sua etapa para frente. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou um escritório de contabilidade e consumo um serviço de contabilidade na etapa anterior, alguém me presta um serviço de contabilidade para eu prestar um serviço para o meu cliente, eu não tenho crédito nenhum vinculado. Se eu sou um comércio, eu compro uma mercadoria para revender para o meu consumidor, eu não tenho nenhum crédito tributário anterior. Então, este é o regime cumulativo. E vocês vão perceber ali em cima que a gente traz o regime cumulativo com uma alíquota aqui de 13%, e ela vai incorporando 13%, 13%, 13%, 13%. No final, você não incorporou 13%, porque é 13% sobre os 13% da etapa anterior. E você tem, então, um regime que vai só acumulando imposto sobre imposto. Né? Ou seja, no final, a alíquota de 13% resultou numa alíquota final de 28,17%, uma alíquota real. Já no exemplo anterior, no exemplo de baixo, vocês vão perceber que é um regime não cumulativo, ou seja, tudo que eu compro da etapa anterior me dá direito a crédito. E aí eu posso amortizar o meu imposto com o crédito da etapa anterior. Então, se eu sou um revendedor, eu compro uma mercadoria da etapa anterior, eu tenho direito ao crédito daquilo que eu paguei sobre a mercadoria, do imposto que eu paguei sobre a mercadoria. E aí eu uso esse crédito para abater do imposto que eu tenho sobre a minha venda. Tá? Então, quando a gente olha o regime tributário do crédito e débito, se nós colocarmos uma alíquota de 28%, no final, a gente vai ter uma alíquota efetiva de 28%, porque eu compenso tudo dentro da cadeia. Né? Todas as etapas vão gerando débitos e créditos, e uma vai compensando a outra. Ou seja, é o verdadeiro IVA, Imposto sobre Valor Adicionado ou Agregado. Não é o regime que incorpora imposto sobre imposto. É muito mais justo, muito mais honesto do ponto de vista tributário. O mais legal é que esse tipo de tributação ele vai passar a fazer parte de todas as empresas. Então, se a sua empresa não é do Simples Nacional, a partir de 2027, você não tem mais opção. Você vai ter que usar o crédito da etapa anterior para PIS e COFINS a partir de 27. Vai ter que usar o crédito da etapa anterior para IBS, né, que é o ISS e ICMS, a partir de 2029. E aí, como a apuração ela vai ser única, embora ainda tenhamos 2 guias para serem pagas, né, mas a gente vai ter essa questão de débito e crédito em todas as etapas. Por isso que a gente falou lá atrás que o governo vai usar o ano de 2026 para testar esse sistema, porque esse sistema de apuração automática ele vai ter que gerar para as empresas qual é o crédito que elas têm de tudo aquilo que elas consumiram, que elas compraram, adquiriram. Tá? Então, esse é chamado regime não cumulativo. A tendência é que ele seja um regime não cumulativo pleno, amplo, né, que traga a possibilidade de você usar o crédito de tudo o que você consumiu. Ou seja, se você é uma empresa prestadora de serviço e toma serviço de outras empresas, você vai usar o crédito dessas empresas, daquilo que você pagou para elas, o imposto que você pagou em cima daquilo que você pagou para elas. Né? Então, é um sistema mais justo, é um sistema que provavelmente vai trazer para todos os tipos de empresa, não a alíquota efetiva de 28%, mas vai reduzir. Né? A gente, no final, não vai ter 28% sobre a venda. Vai ser o 28% aplicado sobre a venda, menos o 28% sobre todas as compras. Né? Então, vocês, quando forem apurar a tributação, vocês vão perceber que a tributação não vai ser de 28%. Por isso que a gente fala, a alíquota é nominal, ela não é a alíquota que vai
ser impactada no seu, né, no seu faturamento, tá? Perfeito. E aí a gente entra, então, Carlos, vamos falar um pouquinho sobre as modalidades de utilização né, de como vai funcionar essa apuração, né? Eu vou lá para frente para depois a gente voltar, que eu acho que fica mais fácil. Ok. A gente pode falar, então, da apuração mensal, né? Então, como é que vai ser feita essa apuração mensal? Bom, vai existir um sistema fornecido pela Receita Federal, muito provavelmente a gente tem um acesso único para as empresas, né? E para os contadores, para a gente conseguir entrar e sair dentro dessa apuração e entender quanto de crédito a gente vai ter para usar, né? Para apuração. A gente está falando aí, logicamente, né, Marcela, de um sistema digital, né? Digital. Então, ele vai ser muito provavelmente hospedado em um site, vai ser o sistema web, né? Isso aí. E aí, gente, a ideia do... Só para vocês entenderem um pouco do que um escritório faz, né? A gente, além de cuidar dos números de vocês, né, tem a parte chatinha que são as obrigações acessórias, né? E muitas dessas obrigações acessórias, hoje, elas são entregas de arquivos, né? Arquivos TXT, que são os famosos SPEDs, né? Então, a reforma tributária ela vem para reformular isso. Uma vez que todo o ambiente ele vai ser web, você não vai ter arquivo para entregar, entende? Então, só para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem aí o Atacadão, que tem mais de 200 filiais, correto? Parece absurdo pensar nisso, mas o Atacadão ele entrega 200 arquivos SPED, muito mais do que isso. Assim, não importa o quão boa a máquina que está transmitindo o arquivo ela seja, a apuração é uma aplicação em Java, então é super lento para você entregar 200 arquivos. Demora demais. A gente está falando aí de literalmente dias para conseguir entregar essa quantidade, entende? Então, uma vez que isso vai migrar para um sistema web, a quantidade de tempo que a contabilidade vai ter disponível para focar no que interessa vai ser absurda, né? Então, a gente também vai ter uma contabilidade migrando para um modelo mais consultivo. E vamos lembrar, né, Carlos, que até pouco tempo atrás os SPEDs não existiam, né? Exato. Então, a gente que é um pouquinho mais velho, aí tem um pouquinho de barba branca, cabelo branco, a gente lembra da fase em que você entregava praticamente as declarações só as oficiais. Depois entrou o sistema SPED e começou a exigir das contabilidades mais atuação, então a gente teve que desfocar um pouco do papel do contador para ser um entregador de obrigações acessórias, né? E agora, então, a gente volta essa visão, né? Porque senão o empresário pensa assim, tá, mas eu pago meu contador para fazer isso, né? E agora ele vai deixar de fazer, então eu vou deixar de pagar. Mas não, na verdade, o que aconteceu foi, a gente também não cobrou quando entraram essas obrigações. A gente acabou sendo massacrado pelo governo e cada vez mais, né? Obrigações e cada vez mais necessidade de arquivos, e aí a gente teve que se adaptar nesse mundo. Então, agora a gente volta, retorna à nossa origem e passa a fazer, de fato, contabilidade para ajudar as empresas a entenderem os seus movimentos, a entenderem a sua lucratividade, a buscarem formas eficientes de tocarem seus negócios, né? Bom, Sim, vamos lá. A gente ainda tem, então, como o Carlos falou, a consolidação de todos os estabelecimentos do contribuinte, né? Ou seja, aqui, a empresa que tem várias filiais, como é o caso do Atacadão, que o Carlos comentou, eles não vão mais entregar uma apuração para cada filial. Vão passar a fazer uma apuração única para todas as filiais. E aí o resultado dessa apuração é que vai ser a pagar ou a compensar no futuro, né? Nós não temos mais aquela entrega por filial, tá? E a apuração tende a ser automatizada, né? Vai ser um sistema único que deve automatizar toda essa apuração para que no final a gente saiba se tem guias a pagar, se tem guias a compensar, enfim, o que vai dar na apuração final daquele mês, daquele período, tá? Só que aí a gente tem que lembrar que a gente tem algumas modalidades de extinção de débitos, né? Ou seja, a gente pode compensar o débito do mês com o saldo anterior, a gente pode pagar uma guia, ter que recolher uma guia. Quando eu falo a gente, é a gente, o nosso contribuinte, o nosso cliente, né? Sim. Que está aqui na reunião. Então, ele pode ter que pagar uma guia no mês, ou ele pode ter um saldo para compensar do mês anterior, ou então, a guia vai ser paga pelo cliente dele no momento da passagem do cartão lá, né? Passou o cartão, pagou o boleto, já vai acontecer o quê, Carlos? Vai acontecer isso aqui, ó, né?
É o tal do Perfeito. split payment, que traz a novidade da reforma tributária, né? Ou seja, uma parte do pagamento que eu faço para o meu fornecedor já vai lá para o fisco, já fica lá na Receita Federal, e a outra parte vai para o meu fornecedor, que é o valor referente à mercadoria que ele me vendeu, né? E aí que vem a importância também dessa questão do imposto por fora, né? A gente sabe exatamente quanto é a mercadoria e quanto é o imposto que eu tenho que pagar. O split payment vai me trazer essa questão separada. Então, é importante que a gente saiba essas mudanças grandes que vão existir daqui para frente. Perfeito. E assim, gente, são mudanças que já impactam diretamente para quem presta serviços ou realiza vendas direto para a pessoa jurídica, né? E mudanças drásticas na metodologia de apuração que vão naturalmente mexer também com o fluxo de caixa, claro, com um prazo mais estendido, né, para início ali em 2028. Porque é importante vocês estarem integrados nesse assunto para que vocês consumam também conteúdo sobre isso, nos pergunte sobre como isso pode impactar o modelo de trabalho de vocês. Perfeito. A gente vai entrar, então, propriamente dito, eu acho que aqui a gente já pode sair desse conteúdo e entrar, propriamente dito, agora no objetivo da nossa, né, dos nossos 30 minutos finais aí, para o nosso setor específico, que é o setor financeiro. Eu queria saber de vocês aqui, se vocês atuam na área financeira, e se vocês atuarem na área financeira, que área que vocês atuam? Por exemplo, vocês são uma securitizadora de crédito, vocês são uma empresa de consórcio, vocês são uma entidade bancária, de financiamento, de seguros, enfim, eu gostaria de saber qual área financeira vocês atuam para a gente poder direcionar um pouquinho mais, tá? Enquanto isso, a gente já vai seguindo por aqui. Serviços financeiros, Carlos, eles têm... Bom, a gente pode entrar aqui nos regimes diferenciados que a reforma tributária sobre o consumo traz, né? E aí a gente tem só 3 formas diferentes de cobrar tributo, né? Enquanto lá a gente tem hoje PIS, COFINS, ICMS e ISS, 4 legislações, quer dizer, 4 regras tributárias diferentes, com inúmeras legislações, aqui não. Aqui a gente vai ter 3 formas só, que é regime diferenciado, regime específico ou o regime geral, né? Se você não é diferenciado e não é específico, você vai cair no geral. Se você é diferenciado, você vai atender aquelas regras que pode ter redução de 30%, de 60%, redução a 0%, isenção. Se você cai no regime específico, que são operações específicas, ou então regime geral. Então, veja como facilita, né? Porque aí o cara vai ter uma operação, por exemplo, eu vou pegar aqui uma empresa que tem uma operação de serviço, uma operação industrial e uma operação de importação, por exemplo. Pode ser que a operação de serviço dele seja diferenciada. Pode ser que a operação de importação, de industrialização dele seja regra geral. E pode ser que a operação de importação tenha algum benefício, mas elas vão estar sempre vinculadas a essas três possibilidades aqui. E aí a gente já passa, então, para serviços financeiros. E o serviço financeiro é o regime específico, tá? Ele vai ser, olha lá, temos um gestor de investimentos. Opa. Eu leio para você. Espera aí, deixa eu ler para você, Marcelo. Somos uma gestora de investimentos. Cobramos taxa de gestão nas carteiras administradas de nossos clientes. Qual seria o impacto para nós? Maravilha, Rodrigo. Que bom que você está aqui. E já vamos falar sobre o impacto direcionado para o teu setor aí, que é o setor de gestão financeira, tá? Mas ele está dentro dos serviços financeiros e, por conta disso, regime específico. Tá? Então, a tua tributação vai ser uma tributação que vai ser definida nesse regime específico, beleza? Então, vamos seguir um pouquinho aqui falando do regime específico, e aí, olha só como a gente tem setores da área financeira, né? Então, aqui, ó, temos setores da área supervisionada pelo Sistema Financeiro Nacional, que são bancos, caixas econômicas, cooperativas de crédito, corretoras de câmbio, né, corretores de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, administradoras e gestoras de carteira de valores mobiliários, inclusive de fundos de investimentos, assessores de investimentos, consultores de valores mobiliários, correspondentes registrados, administradores de consórcio, todos esses serviços caem dentro do grupo de serviços financeiros e está na legislação, na Lei Complementar 214/2025,
tá? Então, a gente está trazendo para vocês, são todos os setores que estão aqui listados, mais essas atividades supervisionadas, sociedades de crédito, de arrendamento mercantil, sociedades de crédito ao microempreendedor, instituições de pagamento, administradores de mercados organizados, valores imobiliários, sociedades seguradoras, resseguradores, né? Entidades abertas e fechadas de previdência complementar, sociedades de capitalização, corretores de seguro, corretores de resseguros e demais intermediários de seguros, resseguros, previdências, capitalização, prestadores de serviços de ativos virtuais, tá? Todas essas atividades são atividades que devem ser supervisionadas pelo Sistema Financeiro Nacional e que estão dentro, então, do regime específico que trata a lei complementar. Além disso, tem as atividades não supervisionadas pelo Sistema Financeiro Nacional, ou seja, aquelas que não precisam passar pelo crivo do sistema financeiro, não precisam ser geridas pelo Banco Central, não tem que estar cadastrados no Banco Central, e aí entram os participantes de arranjos de pagamento, que são as máquinas de cartões, né? Que não são instituições de pagamento em conjunto, as empresas de securitização de créditos, as factorings, né? Empresas de crédito, correspondentes registrados no Banco Central do Brasil, enfim, todas essas atividades que não são supervisionadas, tá? Então, a legislação ela é bem específica, são essas atividades que entram dentro. E aí, Rodrigo, você que está dentro, já percebemos que a sua empresa está aqui, né? Provavelmente você está aqui, ó, como administradores ou assessores ou consultores de valores imobiliários, né? Então, a gente já pode garantir que a sua tributação vai ser uma tributação específica com base na legislação, tá bom? E por que específica? Porque ela não segue a regra geral. A regra geral é, tributa-se tudo que recebe, né? E usa-se o crédito daquilo que você comprou na etapa anterior. Como a tributação dessas atividades elas são diferenciadas, você tem algumas regras específicas a serem trazidas aí à tona. Então, vamos lá. Primeira coisa que vai mudar. Atualmente, o PIS e COFINS dessas atividades, segue duas possibilidades. Ou elas são tributadas por 9,25, que é a regra geral do PIS e COFINS não cumulativo, ou então elas são tributadas por 4,65. Por quê? Porque a receita das instituições financeiras, geralmente, é uma receita financeira. E ela segue uma regra de tributação de PIS e COFINS diferenciada. Então, vejam o que pode acontecer aqui. Hoje, a gente tributa ou em 9,25 ou em 4,25, e a partir da entrada da CBS vai tributar em 9%. Diferença é que hoje a gente tributa em 4,65 e não usa crédito. Ou tributa em 9,25 e usa só uma parte de alguma coisa de crédito. A partir da entrada da CBS, nós passaremos a tributar 9%, mas usaríamos o crédito de tudo aquilo que a gente consome. Inclusive, nas atividades financeiras, tem créditos específicos que podem ser usados. E a gente vai trazer aqui algumas informações para vocês sobre isso. Tá? Com relação ao IBS, o que vai mudar? Atualmente, algumas instituições financeiras, como é o caso da empresa do Rodrigo aqui, que faz a intermediação, provavelmente ele recolhe ISS sobre o serviço de intermediação, né? A partir da entrada em vigor do IBS, deixa-se de recolher ISS e passa-se a recolher IBS. Olha a diferença de alíquota. Só que o ISS não te dá direito a crédito de nada. O IBS vai te dar direito a crédito das etapas anteriores. Então, a gente precisa ter uma proximidade entre nós, contabilidade, com os nossos clientes, para poder orientar o que vai mudar de fato. Quais são aquelas atividades que vão ter um impacto significativo negativo, que vai aumentar a carga tributária? Quais são aquelas atividades que vão ter redução de carga tributária? Porque eu posso ter dois clientes que são da mesma atividade, mas que vão ter impactos diferentes, né? Isso por quê? Porque tem alguns clientes que não usam crédito ou que consomem só serviços de empresas, por exemplo, do MEI, que não vai gerar direito a crédito, né? Então, duas empresas com o mesmo serviço, com o mesmo volume de faturamento, mas uma só usa serviços do MEI
e a outra usa serviço de empresa normal. Aquela que usa o serviço de empresa normal certamente vai ter uma carga tributária menor, porque vai ter mais créditos para usar do que aquela que só contrata MEI. Então, isso é uma coisa muito importante, porque vai exigir uma atuação gerencial, uma atuação da própria empresa, da administração da empresa, na revisão dos seus contratos com os fornecedores, dos preços dos serviços que ela contrata, né? E isso é uma coisa importantíssima. Vai lá, Carlos. Assim, esse paralelo que o Marcelo está trazendo aqui, né, entre uma empresa que toma serviço de MEI e outra que não toma serviço de MEI, empresa de regime normal, é um paralelo, gente, que todas as empresas vão estar sujeitas na reforma tributária, né? Então, literalmente, a gente vai precisar de um pouco mais de atenção em relação a quem nós tomamos serviço, né? Porque isso vai literalmente impactar na nossa carga tributária. Então, naturalmente, as empresas mais estruturadas, né, operadoras de cartão, talvez ali aquela empresa de maior porte que trabalha ali com suporte, refrigeração e tal, essas empresas elas naturalmente vão estar dentro do regime normal. O ponto de atenção mesmo é para aqueles pequenos prestadores de serviços, que normalmente são MEI ou empresas do Simples Nacional, que não vão optar pelo regime diferenciado de apuração para IBS e CBS. Então, isso é um pouco chato e talvez traga um pouco de burocracia, porque a reforma tributária ela exige um certo nível de profissionalização para o empresário, no sentido de, cara, se você tomar esse serviço dessa pessoa, você não vai ter esse crédito, isso pode deixar o seu imposto mais caro. Então, ela ainda vai exigir esse critério, entende? O que é negativo, né? Mas o ponto positivo é que ela traz a possibilidade de uma não cumulatividade ampla, né? Que é justamente o que o Marcelo está falando. Embora a gente tenha esse aspecto burocrático, se a gente faz o dever de casa certinho, a gente tem como posso dizer, a gente tem garantia da redução da carga tributária, né? Porque uma vez que a gente toma crédito sobre tudo, naturalmente teremos menos impostos a pagar, né? Por conta da não cumulatividade ampla. Então, assim, vai exigir talvez aí um filtro nos fornecedores que vocês possuem hoje e já uma consulta no mercado para novos fornecedores. Isso aí para o longo de 2026, já que em 2027 vocês já começam a sentir os efeitos práticos disso. Perfeito, Carlos. E aí, pessoal, a gente fala aqui, então, agora entrando um pouquinho mais a fundo, né, em cada uma das atividades. A gente não vai falar de todas elas de uma forma ampla, porque a gente passaria o resto da tarde aqui falando de cada situação, de cada atividade. Vocês percebem ali, olha a quantidade de serviços financeiros que a legislação trata. Imagina se a gente fosse falar de cada uma delas, né? São 3 páginas aqui só de atividades que são possíveis em serem encaixadas dentro dessa área de serviços financeiros, e aí a gente teria que passar praticamente uma semana conversando sobre os aspectos de cada uma. Mas é importante que vocês conheçam os efeitos gerais para que daqui para frente a gente passe a conversar especificamente com cada um de vocês dessa área financeira. Primeira que a gente fala aqui, então, são os serviços financeiros regulados pelo SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional. E aí, existem algumas deduções possíveis da base de cálculo. Olha só como é. Então, vamos lá. A gente está falando assim, que nós vamos pagar sobre aquilo que a gente prestar de serviço e a gente vai usar crédito da etapa anterior. Só que ainda, sobre aquilo que a gente vai pagar, nós temos reduções de base de cálculo. Por quê? Porque nós somos considerados um regime específico. Lembra o que eu falei? Então, a gente não está no regime geral. A gente tem reduções de base de cálculo. O sistema financeiro tem reduções de base de cálculo. E o que eu posso reduzir? Bom, daí cada atividade vai ter a sua questão ali que pode utilizar de redução. Então, vamos lá. Por exemplo, os serviços financeiros regulados pelo SFN. A reversão de provisão. Se você provisionou um valor e você tem que reverter essa provisão, você pode utilizar isso para reduzir a base de cálculo da sua receita na hora da apuração tributária. Tá? Você pode utilizar a recuperação de créditos baixados como prejuízo. Tá? Isso é específico para esse tipo de atividade. Mas se a gente for, por exemplo, para a securitização, as despesas de captação, as despesas de securitização, as perdas incorridas nos recebimentos dos créditos, isso tudo vira dedução da base de cálculo.
Então, quando a gente for aplicar a alíquota, a gente não vai aplicar sobre uma base cheia, a gente vai aplicar sobre uma base reduzida. E ainda pode utilizar o crédito da etapa anterior. Então, percebam, quando a gente fala de alíquota de 28%, a gente está falando de 28% alíquota cheia. A gente aplica a alíquota cheia, só que sobre uma base reduzida. E aí a gente, então, passa a ter essa grande mudança. Por quê? Porque trata-se de um regime específico. Vamos um pouquinho mais. A gente falar aqui da administração de consórcio, e eu acho que a administração de consórcio vai ser parecida com essa tua atividade, tá? Como é que é o nome dele aqui? Rodrigo. Rodrigo, eu acho que a administração de consórcio ela vai cair mais ou menos na tua atividade. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que eu tenho o serviço de intermediação aqui já mapeado. Gestão e administração de recursos. Então, a base de cálculo vai ser a receita da administração e da gestão, né? Não aquilo que não é seu. Você só cobra um percentual, né? Uma comissão sobre aquele serviço que você realiza. Então, essa receita, isso vai ser considerado a sua receita. Não há nenhuma dedução específica no teu caso, tá? E aí você não pode, deixa eu ver se tem crédito para os tomadores, não tem. E aí você vai poder utilizar os créditos da etapa anterior daqueles serviços que você consumir. Então, no teu caso, não vai ter um impacto tão significativo como nos outros casos aqui dos regimes específicos. Mas ainda assim, eu recomendo que você se aproxime da contabilidade, questione a contabilidade, tá? Para que a gente possa buscar dentro do teu perfil os efeitos tributários que vão ser, de fato, sentidos pela tua empresa. Combinado? Até porque a gente precisa entender se ela é do simples, se ela é do lucro real, do lucro presumido, e tudo isso que vai trazer. Ainda assim, a gente tem, então, seguros e resseguros. Por exemplo, eles podem abater da base de cálculo a intermediação, o cancelamento de prêmios, o prêmio das operações de seguro cedido, né? Despesas com indenizações, quando são de ramos elementares, tem muitas coisas. Claro que aqui eu estou falando de uma forma geral, porque a gente tem muitas pessoas aqui que não são do mesmo setor. Então, a gente tem que abordar um pouquinho de cada um, tá? E aí, pessoal, a gente, então, vai ter dentro... perfeito, Rodrigo, é isso aí. Vamos nos aproximar para a gente entender juntos aí... Joga no grupo. A questão da tua empresa em si. Pode jogar no WhatsApp para aí, cara. Se quiser, fica à vontade. Então, vamos lá. Em relação às alíquotas, ainda por se tratar de um regime específico, as alíquotas podem variar de uma alíquota normal, uma alíquota com redução de 50%, uma alíquota com redução de 70%. Ou seja, além da gente ter a possibilidade de reduzir a base, pode ser que a gente tenha também a aplicação de uma redução de alíquota. Então, cada caso tem que ser estudado. É por isso que a gente fala que é um regime específico, porque ele não vai cair na regra geral. A regra geral é alíquota geral, crédito e débito. Só isso. Não se fala de redução de base de cálculo, não se fala de redução de alíquota. Isso é a regra geral. Como os serviços financeiros eles não estão na regra geral e sim na regra específica, a gente tem, então, redução de base de cálculo e ainda por cima redução de alíquota, em alguns casos. Tá? Eu sei que a redução de alíquota se aplica aos serviços, por exemplo, de arrendamento mercantil. Tá? Então, se a tua empresa executa um serviço de arrendamento mercantil, pode ser que você tenha redução de base de cálculo e redução de alíquota. E aí a alíquota já de 28 já não vai ser 28, e a base que era para ser cheia também não vai ser cheia. Veja o efeito tributário que isso pode causar, né? Então, não se prenda à alíquota efetiva. Combinado? E aqui eu trago uma tabela geral, né, de todos os créditos que vocês podem transferir para quem está tomando o serviço de vocês. Vocês que eu falo, quando eu falo vocês, é vocês do setor financeiro. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui atividades de, por exemplo, securitização. Né? Essa atividade aqui, ó. Quando a securitização for prestada para uma outra entidade que seja contribuinte, ela pode transferir créditos. Vejam, está dizendo, transfere crédito para o adquirente? Sim. Então, além de você ter a possibilidade de tomar crédito, você também transfere crédito para a etapa seguinte.
e aqui a gente traz todas as atividades que transferem créditos para os seus consumidores, tá? Então, aqui é mais uma tabela orientativa para que vocês saibam também, na hora de negociar com seus clientes, o quanto vocês estão transferindo de crédito sobre as operações. Falar um pouquinho, a gente já está chegando mais para o final, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Simples Nacional, porque é importante, tem algumas empresas que estão aqui dentro dos ramos que não permitem o Simples Nacional. Por exemplo, as instituições bancárias tem que ser lucro real, não pode ser Simples Nacional. Mas tem algumas atividades que permitem, por exemplo, a intermediação de negócios, que está dentro. A intermediação, por exemplo, de serviços de crédito, pode ser Simples Nacional, né? Um correspondente bancário pode ser Simples Nacional. E aí, você tem que entender um pouquinho da mudança também da reforma tributária, no teu caso, do Simples Nacional. Com a reforma tributária, o Simples não deixa de existir. O Simples continua existindo. O que muda são duas grandes mudanças, né? Primeira grande mudança, ao invés de você fazer a opção anual, você vai passar a fazer a opção semestral, né? Então, ao invés da gente entrar lá em 1º de janeiro até 31 de janeiro e optar para aquele ano inteiro, a gente pode optar pelo ano inteiro, simplesmente fazer a opção em janeiro e seguir com ela até o final do ano, ou então, lá em abril, falar assim, em julho, a partir de julho, eu não quero mais ser do Simples. E aí você deixa de ser do Simples no meio do ano. E aí pode optar, então, por lucro real ou lucro presumido a partir daquele momento. Por que que isso é importante a gente trazer, né? Em alguns planejamentos tributários, né, a gente precisa, às vezes, fazer a inclusão de algum KNAI impeditivo, né? E aí se envolve custos com legalização, né? Você precisa mudar toda a estrutura societária da empresa para fazer essas operações, né? Isso deixa a coisa mais cara. Então agora você pode só esperar ali 1 ou 2 meses, depois que você faz o planejamento, e já fazer essa mudança talvez um pouco mais programada, entende? Sem nenhum custo extra. Então é um ponto positivo, né? Essa opção anual, ela acaba ficando bastante engessada. E além disso, né, Carlos, a gente tem que lembrar o seguinte, uma empresa que é do Simples Nacional em 1º de janeiro, então geralmente a gente já vai no ano anterior fazendo todas aquelas simulações tributárias para falar para o cliente, olha, legal, você vai para o Simples Nacional que vai ser um bom regime tributário para você. Só que, ao longo do ano, ele pode mudar de fornecedor, ele pode passar a fazer parte, ao invés de ser a ponta da cadeia, ele pode passar a fazer parte do meio da cadeia, ou seja, ele vendia só para o consumidor final, agora ele passa a vender para quem vai revender para o consumidor final, né? Ele passa a ser um fornecedor estratégico de alguma empresa grande. Isso acontece com frequência, tá? Com os nossos clientes. A gente teve um cliente, por exemplo, que era uma gráfica, que ele só fazia atividade para o consumidor final dele. Chegou um momento, ele começou a atender um mercado aqui em Curitiba, que é um mercado grande, uma rede de mercados, Festival, né? E a rede Festival começou a demandar os serviços de gráfica dele, e ele passou a ter uma representatividade da receita para o Festival muito grande. E ele precisava transferir crédito. Só que do Simples Nacional ele não poderia transferir crédito. Então, para ele, se a gente tivesse a possibilidade de tirar ele da metade do ano para frente, talvez fosse melhor, né? Então, vejam como isso faz diferença. E a empresa do Simples Nacional, ela vai transferir crédito, assim como ela vai poder tomar crédito, só se ela estiver pagando IBS e CBS fora do Simples Nacional. Então, segunda mudança. Primeira mudança, lembra que eu falei para vocês, né? A gente vai poder mudar do Simples Nacional tanto em janeiro quanto em julho. E a segunda grande mudança é que a gente vai poder escolher se a gente quer recolher IBS e CBS por dentro do Simples Nacional ou por fora do Simples Nacional. Então, além da gente querer ficar dentro ou fora, a gente ainda tem que definir se a gente quer por dentro ou por fora. Essas são as duas grandes mudanças que nós vamos ter no Simples Nacional. E por que isso impacta os negócios? Porque se você resolver recolher o IBS e a CBS por fora, você pode tomar crédito de IBS e CBS de tudo que você está comprando. Então, tem empresas do Simples que compram muita coisa da etapa anterior e querem usar o crédito daquilo. Mas hoje, sendo do Simples hoje, elas não podem usar crédito. Então, se elas optarem, a partir de 2027, em recolher por fora, elas vão poder usar crédito, primeiro da CBS e depois do IBS a partir de 2029. Além do que,
se você é meio de cadeia de comercialização do produto, quando você vender para o teu cliente, você vai transferir crédito maior se você estiver recolhendo IBS e CBS por fora. Ao passo que se você recolher IBS e CBS por dentro do Simples Nacional, você tem uma alíquota menor, mas você transfere menos crédito para o teu cliente. Então, essas definições vão ser estratégicas para todas as empresas e vai fazer parte do teu preço de venda, vai fazer parte da tua condução com a empresa. É importantíssimo. O teu cliente vai te pressionar para isso. E aí a contabilidade é mais uma posição estratégica junto da tua empresa para poder te ajudar com isso. O que eu acho interessante aqui, né, Marcelo, é que, assim, hoje a gente sabe que as empresas do Simples, quando extrapolam o limite, elas precisam apurar ali o ICMS à parte, né? Mas o interessante aqui é que não existe um limite, né? A empresa, ela pode literalmente, no Simples, ele estar faturando R$ 100.000 e fazer um recolhimento à parte. Isso é extremamente interessante para você entrar em novos mercados, né? Então, você imagina, você com um produto novo, né? Uma empresa constituída há pouco tempo, querendo entrar em um grande mercado, um produto de qualidade, fica muito mais fácil se você conseguir entregar o crédito tributário que as empresas vão utilizar. Então, literalmente, o planejamento tributário ali alinhado também à estratégia comercial, entende? Então, eu entendo hoje como talvez um diferencial para o Simples Nacional, e especialmente para aqueles que estão começando o negócio ou que possuem faturamento aí abaixo de R$ 200.000. E a gente fala, né, Carlos, quando a gente vai pegar uma empresa do Simples e transformar ela para lucro real, sempre o contador fica de cabelo em pé, o empresário fica de cabelo em pé, É um caos. o financeiro fica caos. de cabelo em pé, aquele que emite as notas fiscais fica de cabelo em pé. Por quê? Porque não foi feita uma transição, geralmente é da água para o vinho, né? Sim. E agora a gente vai ter a chance de fazer exatamente essa transição. Ou seja, as empresas do Simples que perceberem, ou, né, junto com as suas contabilidades, que elas têm a possibilidade de reduzir a tributação, pegando os créditos da etapa anterior, elas já vão se preparar para esse movimento do lucro real, porque naturalmente elas já vão fazer o recolhimento da CBS e do IBS por fora, né? Sim, exatamente. Muito bom. Assim, é muito positivo, especialmente para indústrias do Simples Nacional. Sim. Assim, eu vejo talvez aí como um ponto de viragem da chave e realmente alavancagem. Exatamente. Entende? Mas vamos seguir então, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que o nosso conteúdo para hoje era esse. Claro que a gente não conseguiu abordar de forma muito ampla toda a questão que envolve o mercado financeiro, porque ele é muito, muito grande, muito, muito amplo. Mas eu queria deixar aqui aberta a possibilidade de vocês nos procurarem. Pessoal da equipe da Focus, pessoal da equipe da ADC Conte, pessoal da equipe da Equilibrium, estão todos à disposição de vocês para que a gente possa trazer conhecimento, trazer outros tipos de estudos, né? A gente tem a possibilidade nós temos vários tipos de serviços, né, Carlos, que a gente pode oferecer. Sim. De parametrização de sistema, ajuda na classificação, como a Viviane colocou aqui para baixo, né? A gente pode oferecer as simulações tributárias para o teu negócio, direcionado para o teu negócio. Isso é muito importante vocês contarem com o nosso apoio, porque é justamente aí que vocês vão ter a base de tudo aquilo que vocês vão vivenciar a partir de 2027. Especialmente ali, né, Marcelo, talvez assim, ressaltando esse ponto, essa parte da consultoria voltada para a reforma tributária, né? Então, o ponto a reforma ela vai trazer uma série de mudanças na estrutura processual das empresas, estrutura interna mesmo, né? Então, a gente está falando de um setor comercial que vai precisar ter algumas noções sobre a reforma tributária, porque o produto vai ter um preço, mas o imposto vai estar à parte. A gente vai precisar de uma reestruturação ali, o financeiro, com uma noção sobre a reforma tributária, para ele poder entender o boleto que ele vai estar pagando ali, o que é produto, o que é imposto, na verdade, e até mesmo uma estruturação ali naquela equipe que faz o lançamento de notas, né? Então, eu entendo que esse período de 2026 é um período onde a gente, enquanto empresas, precisa buscar o máximo possível de informação sobre isso e como nós podemos adequar essas informações ao modelo de trabalho que a gente já tem, né? Porque às vezes é um processo que a gente já lida dentro do nosso negócio há mais de 5, 10 anos, é um processo que dá certo. Então, a gente não vai mudar o processo, mas a gente precisa adaptar o processo às novas regras fiscais, entende? Então, talvez um olhar criterioso mesmo, entendeu? Entender o que tem de novo e como eu adequo ele ao meu processo e modelo de trabalho. É isso aí, perfeito, Carlos. Eu queria agradecer
Bom, primeiro terminar aqui a nossa apresentação agradecendo a presença de cada um que ficou até esse momento. É sempre um prazer a gente terminar com pessoas aqui que queiram ir até o final, né, para colher o máximo da informação possível. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida aqui, pessoal, que vocês queiram que a gente comente. A gente tem aí fechamos, hoje conseguimos fechar no horário, Carlos. Olha lá, ó, 15h31. Verdade, verdade. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram que a gente comente. Se não, eu passo a palavra aqui para o Carlos fazer as suas considerações finais. Já aproveitando para agradecer a tua presença, Carlos. Sempre é uma satisfação ter você aqui comigo. A gente complementando os conhecimentos, trazendo novos conhecimentos nessas interações, eu acho que é fundamental para que todo o processo de entendimento da reforma tributária, não só para os clientes, mas para nós também, né? A partir das dúvidas dos clientes, a partir da interação dos clientes, é que a gente também se desenvolve e consegue demonstrando aí o que vai mudar, como é que vai ficar daqui para frente os efeitos da reforma. Fique à vontade, faça suas considerações aí, Carlos. Não, com certeza, Marcelo. Eu valido tudo que você falou até agora e eu agradeço também por você me convidar e por esse projeto que a gente está tocando aqui, né? A verdade é que, pelo menos assim, do meu ponto de vista, acredito que do seu também, a gente conseguiu agregar muito ali um para o outro e em contrapartida para os clientes também. É sempre importante quando a gente tem a interação de vocês, né? Às vezes, embora vocês mandem assim uma, duas perguntas, mas é importante porque quando a gente fala de um assunto que é tão recente como a reforma tributária, pode parecer engraçado, mas quanto mais problema e dúvidas vocês trouxerem, mais a gente vai pensar em situações e como a gente adequa para esse tipo de problema e situação, né? Então a gente literalmente precisa de material, né? E o que é esse material? São literalmente as suas dúvidas, né? Porque é através dela que a gente raciocina e busca na legislação meios para contornar e lidar com ela, né? Então é sempre importante essa interação com vocês e também essa interação que a gente promove aqui enquanto grupo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente aí pela presença de vocês, tá bom? É um prazer estar aqui. E desculpa por não ter estado nos últimos dois encontros. A gente estava focado, Marcelo, só para você ter ideia, a gente tinha 300 mil produtos para resolver, a gente resolveu 200 mil produtos, faltam 100. A gente está correndo para fechar esses 100 o mais rápido possível para poder entregar uma reforma que seja satisfatória para todos os clientes. Mas a coisa deu uma desafogada, graças a Deus, e a gente vai seguir nesse projeto, tá bom? Parabéns pela atuação aí, Carlos, e mais uma vez obrigado pela tua presença. Tomara que você consiga superar o desafio aí até 1º de janeiro, né, para que as empresas não travem os seus sistemas, e conte com a gente também o que a gente puder ajudar aqui. E eu queria agradecer especialmente aí todos que ficaram, né? É um prazer sempre a gente trazer o conteúdo. Carlos, quando você puder e quiser estar presente, será sempre muito bem-vindo. A gente vai ter mais um encontro ainda antes do fechamento do ano, mais 2, eu acho, Sim. né? Sim. Aí, Marcelo, eu queria te propor o seguinte: depois que a gente terminar esse conteúdo voltado para os nichos, né? A gente está fazendo a coisa bem nichada. Eu acho que seria legal se a gente fizesse uma última para fechar, né? E aí nessa a gente traz assim as principais questões que envolvem indústria, comércio, atacado, distribuição, setor de saúde, que rendeu bastante engajamento também, setor Legal. financeiro. A gente traz um compilado de todos, né? É um Legal. aulão ali de 1 hora, mas a gente pode, de repente, trazer só as dúvidas mesmo, entende? O que você acha? Legal. Acho ótimo. E ali eu acho que a gente pode focar também na parte do impacto financeiro, né? Que as empresas vão sentir, porque a gente tem falado pouco sobre o impacto financeiro, mas eu acho que é um dos que vai movimentar bastante. Perfeito, então. Então a gente fica alinhado assim. Show de bola. Pessoal, um grande abraço para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, Jana, mais uma vez aí com a gente. Abraço, tchau. Tchau, pessoal.